Oi. Então hoje mais uma live. Hoje estaremos conversando com um casal abençoado, o pastor Davi e a pastora Luciane Rodrigues. Eles são lá de São José. E o tema é um tema às vezes um pouco desafiador quando a gente, né, ainda mais agora na pandemia, com a convivência, que é casamento, submissão de Deus, né? Nós temos uma grande missão e dentro dessa grande missão temos a submissão de Deus. Então eu só vou aguardar o tempo do Davi, eu chamo ele de Davi, né, porque é bem próximo, do pastor Davi e a pastora Luciane, eles entrarem, e já estaremos aí nesse bate-papo super gostoso. Então você que já entrou, meu irmão ali é o Jocir, um beijão. Tem mais alguém que entrou, eu não consegui ver o nome. Aí, bem feliz com a participação de vocês. Então, se vocês durante a nossa live tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever aí nos comentários, que a gente vai estar parando, vai estar participando. Então nós estamos numa conversa. A Sheilinha, oi Sheilinha, estaremos numa conversa bem gostosa sobre isso. É um assunto às vezes um pouco constrangedor, difícil para se falar, porque são muitos mitos, né, a respeito do casamento. Então vamos estar aguardando aí o pastor Davi ele entrar, para a gente poder adicioná-lo aqui já na conversa. Enquanto isso, vocês podem nos comentários ir colocando se o áudio está bom, se vocês estão ouvindo bem. Pastor Davi, cadê você? É Noeli Ribeiro. Abraço, Noeli Ribeiro, né? Você que está aí também com a gente ao vivo. São José. Só mais um instante, tá, gente? A gente tá tentando mandar o link ali. Deu certo o link? Oi, Sheila. Fica aí, Sheila, com a gente. Enquanto isso, vou fazer uma leitura com vocês. Quando a gente fala de submissão, geralmente a Bíblia ela nos dá alguns nortes quanto à missão de Deus, né? Essa missão que o Senhor nos deu. E geralmente para a mulher, na atualidade, com todas as conquistas, é um pouco difícil de aceitar, assim, né? Essa submissão. E eu gostaria de ler um texto enquanto eu estou adicionando aqui com vocês, só que essa Bíblia aqui está bem complicada, eu acho. Oi! Oi. Tudo certo? Tudo certo. Oi. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, e aí? Você consegue colocar no teu celular ali em cima na opção, deixa eu ver como que se chama, para destravar. Ah, já sabe tudo, é craque nas lives. Então vamos lá. Eu queria ler um texto antes com o pessoal aí, ó, já o Joacir tá ali, tem a Sheilinha daqui, várias pessoas já estão te aguardando, ó. Eu acredito que seja o pessoal aí que gosta bastante de você. Vou procurar aqui. É um texto que todo mundo conhece, que está lá em Provérbios. Cadê? Provérbios 31, 10. Ele é bem conhecido. E como a gente é uma página para mulheres, né? O Davi, ele tá caindo meio que de paraquedas aqui, o pastor Davi. Meio que tá com medo ali, tá tenso. Nós vamos falar sobre casamento.
na parte da submissão de Deus, que é dentro dessa missão grande que a gente tem, que o Senhor nos deu do ID, né, de falar da palavra dele, falar de tudo, existe uma submissão, é uma missão dentro disso, que é o casamento. Tem aqui os meus bastidores aqui, o contra-regra. E dentro dessa missão, dessa submissão casamento, existe algo muito difícil quando se fala para a mulher, né? Porque às vezes, por não entendimento da palavra, tem uma coisa que se chama capacho, né? Que eu, quando não conhecia Jesus, eu sempre dizia, né? Ah, mas a mulher não tem que ser capacho de homem, né? E vocês, como me conhecem, são prova disso. Mas quando eu vou para a palavra, é algo gratificante quando Jesus ele entra na nossa vida, porque ele descortina e ele nos mostra essa palavra que eu quero ler para vocês, né? Que é Provérbios 31, 10, que fala da mulher virtuosa. E ali diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Até aqui tá ótimo. É sobre isso que a gente vai falar. Por quê? Porque a submissão é um assunto bem complicadinho. Eu faço um curso para mulheres, até hoje foi a última aula, a gente fez a confraternização. E tem essa aula da submissão, que é uma aula bem difícil para se dar. Porque quando eu ministro algo para alguém, primeiro eu tenho que viver. E é bem difícil, porque o Senhor primeiro fala com a gente, né? Depois fala com o próximo. Então eu chamei alguém que é conhecedor disso, né? Alguém, que é o pastor Davi e a pastora, eu já nomeei ela como pastora Luciane, que conhecem bem. Então, assim, durante a minha caminhada de vida, eu sempre fui muito ignorante quanto a isso, né? Achando que tem que ser do jeito que eu quero, que eu sou mulher, Deus fez a mulher e o homem igual e acabou. Então, eu era meio que revolucionária, né? Meio anarquista com relação a isso. Então, eu trouxe vocês porque o ano passado vocês completaram 25 anos de casamento, né, que eu sei, se procede a informação, e esse ano, agora em dezembro, vocês estão caminhando aos 26 anos. E uma coisa que me chamou muita atenção, e no curso que eu ministro eu uso o exemplo de vocês, é a respeito de que, assim, eu já vi vocês discutindo, assim, mas nunca vi vocês ficando de cara feia, emburrado um com o outro, sabe? E dentro disso, eu quero dar todo esse tempo para que vocês falem. Então, assim, eu não vou fazer uma entrevista com vocês. Eu quero que vocês contem um pouquinho dessa caminhada. Porque para mim foi muito forte, muito forte. Eu avacalhei muito com o pastor Davi, fiz muitos testes com ele. E, assim, isso que me chamou a atenção. Sabe? A forma que o tratamento de vocês. Então, eu quero que vocês se apresentem, digam o nome, como... a função de vocês, o que vocês fazem, e vocês me contem um pouquinho dessa história, desde o início do relacionamento de vocês, o que o Senhor tocar no seu coração. Amém? Amém. Shalom a todos. Prazer, Michele, poder estar aqui, né? Quero também já de antemão agradecer a tua confiança, a tua consideração pela nossa pessoa e nos convidar aí para fazer parte também do trabalho de vocês. Que Deus venha abençoar, que esse ministério possa crescer e possa frutificar, e esse é o caminho, tá? Eu sempre digo, como pastor, né, que é impossível se ter igreja abençoada se não tiver lar abençoado. E é impossível ter lar abençoado se não houver casamento abençoado. Então, antes de eu começar a falar, porque eu falo demais, né? Uma das coisas que deu certo no nosso casamento é exatamente isso. Eu falo demais e ela fala pouco, né? Então se apresenta, pelo menos, né? Oi, Michele, boa noite a todos. Boa noite. Bom, meu nome é Luciane Dias Rodrigues, né? E nós vamos completar agora em dezembro, como você falou, né? 26 anos de casados. E nesse casamento a gente tem 5 filhos lindos, maravilhosos, que puxaram a mãe, né? E temos também
já 5 netos. Então, nesse nosso caminho aí, nesses 26 anos, temos 5 filhos e 5 netos. E virão mais netos, com certeza. Então, assim, como ele falou, ele fala bastante, eu falo pouco. Eu sou meio tímida, já escapei várias vezes de live, né? Porque eu falo pouco, eu sou meio tímida com isso. Mas ele vai falar mais por mim hoje, mas alguma coisa eu vou falar ainda, tá bom? Então, vamos lá. Eu creio que o tema é bem sugestivo, né, Michele? Assim, ó, a palavra submissão na Bíblia também, muitas das vezes, ela é mal interpretada, né? Mesmo porque nós sabemos que a Bíblia, ela foi traduzida do hebraico para o grego, algumas passagens, e na época, quando traduziram, não tinha, vamos dizer assim, comparativo para muitas palavras, né? Nós sempre temos um problema quando vamos interpretar a Bíblia exatamente por causa disso. Ela tem algumas variantes que são bem difíceis. Primeiro, porque nós não temos ninguém que escreveu a Bíblia na nossa frente, né? Segundo, é a questão da linguagem, como eu já falei. Terceiro, também é a questão cultural e temporal, né? Porque é muito tempo que se passou desde que foi escrito. Então, tudo isso acaba influenciando na hora das pessoas interpretarem a palavra de Deus. E principalmente essa palavra submissão, ela foi interpretada um pouco meio que de modo errado, né? Não se tinha algo próximo para falar e expressar. Seria a mesma coisa que expressar saudade no português. É uma palavra portuguesa e não adianta você querer expressar numa outra língua saudade, porque não vai dar certo, né? Eu sempre dou o exemplo que se eu tentar expressar saudade com lembrança, não vai dar certo. Porque se alguém bater o carro, ele lembra, mas não tem saudade. Então, é difícil de você acabar explicando, né? E da mesma forma, essa palavra submissão. Mas o que mais próximo chega é exatamente disso que tu havia falado no início aí, é da missão. É o que se encaixa biblicamente, a missão. Porque Deus, ele colocou para a mulher uma missão de auxiliar o seu marido. Porque nós, homens, nós não temos condição de viver sozinhos. Né? É verdade. Se eu tivesse, com certeza, Deus não teria feito mulher. Né? Então, o homem tem um compromisso e a mulher tem um papel desenvolto nisso, que é ajudar o homem. A missão da mulher é exatamente isso, ajudar o homem a liderar o seu lar, a sua família. Então, essa é a palavra mais próxima que seria de submissão. Seria ajudar em uma missão, seria a palavra mais correta, né? Ajudar em uma missão de o homem liderar o lar, a família, porque só ele não consegue, ele precisa dessa ajuda, né? Então, quando se tem pessoas que se interessam por isso, né? Mulheres que se interessam por isso é muito louvável, porque nos tempos em que estamos vivendo, aonde a mídia, aonde tudo prega o contrário daquilo que a palavra de Deus sempre trouxe, é complicado, né? Então, hoje, as pessoas, elas tendem a ouvir quem tem milhares de seguidores, né? Mas nunca, se tiver milhares de seguidores, mesmo que fale abobrinha, todo mundo ouve e tem aquilo por certo, não é verdade? Mas as pessoas não vão buscar a fundo a raiz da palavra, a informação correta para aplicar na sua vida. E lógico que quando eu falo de informação correta, eu estou falando da palavra de Deus, né? Porque sim. informação todo mundo tem, né? Muita informação. Quer falar para mim? Bom, falar? Vamos falar. Eu sempre tenho, assim, eu tenho alguns exemplos, né? Nesse tempo de... Vou falar um pouco sobre nós, sobre o nosso casamento. Um exemplo que eu tirei, assim, que eu acho que funcionou muito na nossa vida, durante a nossa caminhada, além da palavra de Deus, que sempre foi colocada para nós,
um exemplo que a minha mãe deixou, é uma coisa assim que eu carrego, assim, sabe? Sempre comigo. Aí, a minha mãe sempre dizia assim para mim, falou para mim, né, filha, tudo que você passar dentro do seu casamento, você tenta resolver dentro da sua casa, tenta acertar você mesmo com seu marido, busca assim nele ajuda. Então eu sempre tive assim, através do ensinamento da palavra, que eu não teria outra pessoa para mim confiar. Claro, temos pastores, temos homens de Deus, né? Para a gente precisar um conselho, vai, né? Pede um conselho. Mas eu sempre tive o meu marido como o meu conselheiro, como o meu pastor. Então, mesmo nas nossas dificuldades, eu estou falando aqui, né? Para muitas pessoas estão ouvindo, mas assim mesmo os nossos problemas entre casal, eu nunca levei assim para fora. Eu sempre falei para ele, e mesmo às vezes meio brava com ele, foi ele que me aconselhou, foi ele quem me falou o que devia fazer, como deveria agir. Olha, hoje o Oscilar está... Tá curtindo. Eu sempre busquei nele os conselhos, porque não haveria outra pessoa para me aconselhar, o problema era nosso, então nós dois teríamos que resolver entre nós. Então, e eu sempre aconselhei meus filhos a fazer isso, mas a geração de hoje já é um pouco diferente, né? Mas é assim, eu sempre busco nele os conselhos, até hoje, mesmo 26 anos de casado, porque eu sei que da parte do Senhor, na parte, né, da palavra, ele vai ter algo bom para me passar. Então, né? Deu uma travadinha, eu acho. Vamos só aguardar. Vou conectar de novo, tá? Só um instante, tá? Que ele provavelmente caiu ali a rede. A gente vai conectar novamente com o pastor Davi. Quando o assunto é forte, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Enquanto o pastor vai tentando conectar novamente ali para a gente continuar o nosso bate-papo, eu convivi muito tempo, né, com eles, e como a pastora Luciane estava falando antes de cair a conexão, realmente eu nunca vi eles colocarem para fora, né, os problemas. Então, realmente, eles sempre trataram dentro de casa, tanto que eu, como convivi muito perto deles, eu nunca vi eles de cara feia ou se resmungando, né, ou um indo de contra ao outro. Então, assim, realmente essa submissão que é o casamento que o Senhor deu, né, a eles e a todos que têm oportunidade de ser casados hoje, tem funcionado dessa forma, né? Por meio da palavra, por meio da mentoria, onde realmente o esposo, no caso que a pastora Luciane estava falando, sempre foi quem direcionou ela por meio da palavra, né? Vamos tentar novamente aí. Mais uma vez. No aí que nós temos paciência. Quando o assunto é forte, o babado é forte. Continua aí. Você estava falando, pastora. Voltando. Aí, foi? Vamos lá. Então aí. É assim. Mas eu vou deixar ele falar mais um pouco, aí depois eu falo mais um pouquinho. Tá bom. Então, tá, vamos lá. Vamos lá. Nosso telefone está com problema, tá? Tomara que não caia de novo, tá? Não, se cair a gente levanta, pode ficar tranquilo.
Então tá. Olha só, hoje a gente dá palestra para casais, né? Nós somos líderes do Casados para Sempre e uma das grandes dificuldades que a gente encontra sempre quando está palestrando para o curso de casados é exatamente esse problema, né? Porque foi inculcado, como nós havíamos falado, de maneira errada, como nós já falamos da mídia, né? Na cabeça de muitas mulheres. Eu sempre digo para as pessoas, para as irmãs principalmente, que o mundo vendeu uma imagem para elas de que quando elas servem fora do lar, às vezes trabalham em alguma empresa, às vezes enfrentam o chefe lá que é chato, que xinga elas, que briga, né? Mas lá elas são felizes, lá elas são felizes. E quando serve dentro de casa, é comum a gente ouvir dizer, não, mas eu sou escrava, porque ninguém me ajuda. Então, quer dizer, dentro do lar é uma escravidão. Lá fora, nem que seja, às vezes, né, humilhada, mas aí há uma alegria. Então, essa ideologia da mulher independente, ela é problemática. A mulher não pode ser independente do homem. E nem o homem da mulher, é óbvio, né? Não podemos colocar. Nisso, sim, deve haver uma igualdade, né? Mas o homem nunca quis ser independente, porque não existe isso, né? Agora, a mídia tentou e conseguiu, às vezes até, quando se vê isso lá fora, não é problema. O problema é quando a gente vê isso dentro da igreja, onde as pessoas eram para assumir o compromisso com a palavra de Deus, para que as coisas andassem de maneira correta, né? Nós vemos, às vezes, as irmãs querendo agir de maneira igual às pessoas do mundo, e isso é grande problema. Então, siga, minha irmã, a tua maior alegria, a tua maior felicidade é você servir dentro do lar. E é claro que o homem também, né? O homem também ele tem que ajudar, tem que haver uma dependência. Quando eu me senti independente, que eu não preciso de minha esposa, é complicado, complicado. Outro dia eu aconselhei um casal que eles tinham exatamente um grande problema. Ela não dependia, ela tinha um filho, né? Então ela não dependia do marido quando iniciaram o casamento para cuidar daquele filho que não era dele. Ela tinha a mãe dela, né, que por fim é uma boa avó, é uma boa avó, mas ela não dependia do marido para ajudar a cuidar. Entendeu? Então é complicada essa situação. Assim, eu não dependo de ti na educação do meu filho. Não vai dar certo isso aí. Vai dar problema, entendeu? Porque quando a pessoa casa, ele não casa só com a pessoa, ele casa com tudo que ela tem, né? Seja ruim, seja filho, seja quem for, dependendo também do lado, né? Tem que haver, então, essa união, esse entendimento, porque a independência da pessoa também, dentro do casamento, é problema. Se o homem não depende da esposa para nada, vai dar B.O., né? E se a esposa tentar ser independente do marido, vai dar problema. Eu posso falar uma coisa? Antes da Luciane despertar aí. Uma coisa que eu ministro muito a palavra, ela diz assim, como que a gente vai amar o Senhor Deus, né, que a gente não vê com os nossos olhos, se a gente não ama os que estão ao nosso redor, né? Então eu uso desse versículo para trazer às vezes a memória, porque assim, ó, se eu não consigo me relacionar com alguém que é tão próximo, né, de mim, que eu tive a oportunidade de escolher, né, porque a gente fala assim, foi Deus que me deu, mas eu que escolhi, né, Ele nos abençoou, na verdade, né, e se eu não consigo me relacionar com meu esposo, como que eu me relaciono com Deus? Então, assim, eu não sei, dentro do que, né, do que você sempre estuda a respeito da palavra, mas, assim, se tem isso a ver. Porque uma frase que eu sempre usei foi assim, eu não durmo com meu inimigo. Se bem que às vezes ele se tornou um inimigo, porque ele não concorda às vezes com o que eu quero, dele é meu inimigo. Mas assim, eu não durmo com o inimigo, né? E a gente precisa às vezes aprender a confiar, e essa confiança é tão difícil. Então assim, se eu não confio no meu esposo,
quando que eu vou dizer que eu confio em Deus, que eu nem vejo, né? Tipo, eu tenho relacionamento, eu convivo com Deus, mas assim, eu não vejo, né, ele como eu vejo meu esposo, então eu relaciono muito isso. Então, assim, eu queria saber se isso é real, né? Na tua opinião, se esse relacionamento que a gente tem terreno aqui com as pessoas, não só casamento, mas como os filhos, né? Diz muito a respeito como a gente se relaciona com o nosso pai, o paizão lá, né? O que você pensa a respeito disso? Então, é uma grande verdade, Michele, isso é uma grande verdade. Olha só, hoje eu estou estudando muito a base da nossa fé, que é a raiz judaica, né? Olha a diferença que nós temos aqui no Ocidente e para o Oriente. O judeu em si, ele não casa com quem ama. Ele não faz isso. Primeiro, ele escolhe a pessoa. Tá? O judeu, na verdade, ele ama com quem casa. Porque primeiro ele escolhe a pessoa. Aí depois ele vai amar essa pessoa. E isso é bíblico. Porque a Bíblia diz que Isaac, com Rebeca, primeiro ela veio e a Bíblia diz que depois ele amou ela. Então, olha só, aqui nós já fazemos ao contrário, né? O Ocidente para cá. Primeiro a pessoa se apaixona. Primeiro ele ama, ele se entrega. Aí depois ele casa. Então, na verdade, aí ele vai ter que levar para o resto da vida aquilo que ele escolheu. Vai ter que levar para o resto da vida aquilo que escolheu. E tem que levar, né? Porque nós escolhemos quem amar, correto? Nós escolhemos quem amar e Deus nos dá graça a isso. Quer dizer, nós conseguimos fazer isso, nós escolhemos quem amar. É mentira quem diz assim, ó, eu não consigo amar. Não, eu não quero amar, porque eu escolho quem amar. Outra coisa, a Bíblia diz assim, ó, que tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, Jesus fez por nós. Ele venceu. Coisas que nós não conseguimos. O inferno, o diabo e a morte. Jesus venceu. Tá? Agora, quando a Bíblia diz assim, ó, faça, é porque Deus já deu capacidade, tá dentro do homem, para fazer, tá? Então, assim, ó, a Bíblia, em lugar algum na Bíblia, você vai encontrar assim, ó, ore que eu vou te ajudar a amar. Isso não existe, né? Ore que eu vou te ajudar a perdoar. Não existe. Jesus deu essas ordens, é porque nós conseguimos. Jesus disse assim, perdoe, é porque você consegue. Quando Jesus diz assim, ó, ame, é porque você consegue. Tá? E a nós, homens, isso é dobrado ainda, né? Porque da mulher, Deus exige essa missão, esse empenho da mulher ajudar o marido, né? Essa submissão, esse empenho da mulher ajudar o marido. E o homem, ele tem o dever, ele diz assim, ó, ame as vossas mulheres, né? Então, esse é o empenho e esse é o dever do homem. Então, eu não sei se eu cheguei a responder corretamente a sua pergunta, mas é bem isso aí. Se eu não consigo, se eu não me esforço para amar quem eu vejo, mas é óbvio que eu não vou amar Deus, né? Isso sem chance. Eu achei perfeito, porque assim, eu tenho batido faz um mês que essa palavra tem vindo na minha mente, decisão. Que da parte do milagre, né? Às vezes a gente conhece alguém, se apaixona, idealiza essa pessoa, o príncipe do cavalo branco, e aí casa e ele se transforma no Shrek, né? Mas na verdade, ele sempre foi o Shrek, né? Essa paixão cegou, e é igual você falou, se Jesus já venceu e já nos deu isso nas mãos, não adianta orar e pedir um milagre que transforme meu marido, porque é uma decisão única e particular dele, e eu, como esposa, ser submissa e caminhar ao lado dele, né? Se às vezes eu sei o caminho, eu vou caminhando e vou tentando mostrar se ele não enxerga, né? Então, assim, e eu vejo isso, se eu não consigo decidir por amar, como você falou, né? Eu não tenho que, vou ter que sentir um negócio para amar. Não, você decide amar as pessoas, né? Então, se eu não consigo decidir amar o meu esposo, eu nunca vou decidir amar a Deus. Porque, né? Ele faz tantas coisas, a gente nem percebe, a gente nem agradece, né? Tantas coisas que ele faz, nem reconhece que é ele que faz, né? Então, imagina
se a gente não se relaciona com o nosso esposo, assim, eu acredito que não tem. Então, assim, pelo menos eu tô tranquila que eu estou ministrando realmente o que a palavra tem dito, né? Uma coisa que eu queria muito é ouvir da pastora, vou falar sempre assim, eu não sei, né, como vocês creem, mas assim, como foi se manter firme? Porque assim, o silêncio, ele é uma virtude para a mulher, né? Igual o pastor Davi falou que ele fala demais, e eu, meu Deus, igual o Rodrigo, eu falo pelos cotovelos. E assim, como mulher é uma virtude. E eu conheço você muito bem, né? E eu sempre soube que você sabe a hora de falar, sabe a hora de se calar, né? E é uma virtude. Então, assim, como que é para você esse desafio? Porque eu sei que às vezes você consegue, mas não é fácil, né? Então, conta esse segredo para nós que somos mulheres aqui, porque é muito difícil. Como que é lidar com isso 26 anos, né? Suportando-vos em amor em Cristo, né? Dentro dessa faísca que é, às vezes, o relacionamento, né? É assim, Michele, 26 anos de casado é bastante tempo, né? Ainda mais quando tem filhos. Eu casei com 16 anos, eu tinha 16 para 17 anos, e assim, logo já chegou o primeiro filho. Então, casada de nova, jovem ainda, com filho, daí já veio um, veio outro. E daí mais trabalho da igreja, que é algo assim que tem que ter muito compromisso, muita responsabilidade, e esposa de pastor diante de um trabalho. São coisas assim que, se for para explicar, é a graça de Deus que nos ajuda, que nos mantém, que nos dá força. E, como eu disse, se a gente tem alguém ao lado, que não estou bajulando, né, ele aqui, jogando todo o mérito para ele, né? Mas se a gente tem alguém assim que está do nosso lado, que nos dá força, que apoia, que ajuda, que aconselha, aí se torna mais fácil, porque sozinha eu não conseguiria, mesmo que eu tentasse. Então, além de Deus ceder algumas coisas, ele também cede da parte dele. Então, a gente tenta entrar em um acordo e isso é resolvido. E eu sempre digo assim, casamento, ele também sempre fala assim, as pessoas às vezes casamento é algo ruim, não é? Casamento é a melhor coisa do mundo, a melhor coisa da vida que tem é o casamento. Se a gente viver nos planos que o Senhor colocou para nós viver. Então, eu até digo assim, aqueles que pensam que é ruim, não, é muito bom. O casamento é algo divino, é algo maravilhoso. Mas nós temos que saber se entender. Então, nesses 26 anos, tivemos nossas dificuldades, nossos problemas todos, mas passou. Sei que muitas coisas vão vir ainda, vão vir, mas sempre estamos pedindo a graça que Deus nos ajude, que nos dê sabedoria, que nos dê inteligência para poder vencer o dia a dia, para passar esses momentos que ainda vão vir, né? Mas eu creio que Deus vai nos dar graça, nos dar vitória, para nós conseguir chegar até os 50, 60 anos de casado, que eu ainda quero fazer minhas bodas de ouro. Eu creio que eu vou fazer minhas bodas de ouro. E é isso. A gente vai pedir, com Cristo a gente vence. Sim, o tema, né, é casamento, submissão de Deus, no caso, né, envolve, vocês falaram entre vocês, mas como o pastor Davi falou no início, tem os filhos, né, e agora tem os netos. Então, assim, para quem está assistindo aí, eu tive um banho de exemplo uma vez, e meu irmão Joacir estava junto, um dia quando a gente foi na casa do pastor Davi, e ele falou a seguinte frase que ela ecoa, e ela faz parte do curso que eu ministro, eu sempre cito também, que é: eu ensinei tudo aos meus filhos, né? Eu mostrei a palavra, mostrei o que era certo, mas a decisão é deles. Eu não posso decidir por eles. E isso foi muito forte, assim, para mim. Então, como vocês lidam com isso, assim, lidaram com os desafios que vocês encontraram no meio do caminho com relação a filhos? Porque eles fazem parte dessa missão, né? Eles estão junto nessa submissão que é o casamento, né? Até porque vocês são um modelo para eles. Né? Hoje o mundo, infelizmente, não tem esse modelo, né? Como o pastor falou no início, que a família hoje ela é toda bagunçada, né? Então, os jovens, as crianças, elas crescem
desestruturados hoje, né? Por não ter um referencial. Mas, assim, como que vocês lidaram para inculcar esses princípios dentro desse mundo que grita todo dia, né, na nossa mente, que você tem que viver o mundo, você tem que ser feliz, você tem que ser quem você é, né? Tipo o slogan da Barbie, né? Seja quem você quiser. E não é isso, né? Então, como que vocês lidam com isso até hoje? Porque agora já tem os netos também, né? É uma situação bem complicada. Assim, ó, quem está me ouvindo e tem filhos um pouco crescidos sabe, né? Filhos pequenos, problemas pequenos, né? Filhos grandes, problemas grandes. Então, o que mais a gente faz é orar e aconselhar quando pede. No curso que nós ministramos, tem a parte também da Uma Só Carne, que fala que não se pode trocar um relacionamento primário por um secundário, que no caso são as amizades e a influência de fora com quem quer que seja. Pai, irmão, tio, primo, filho, não interessa. Então, a gente tenta também, como vô que somos, sogro que somos, nunca se colocar de maneira direta com os problemas deles, né? Porque aquilo que a Luciane falou agora há pouco, assim, que ela nunca levou, e isso foi uma grande virtude, porque se ela tivesse, de alguma forma, levado os nossos problemas para dentro da família, dos filhos, enfim, de qualquer que seja, isso ia acabar depois trazendo uma imagem meio que negativa, né? E não é legal isso. Então, e também a gente aprende naquela lição que como até na educação dos netos, né? O neto já teve neto que morou com nós, mas a gente procura assim deixar para os pais essa parcela, porque não é justo, né? Nós educamos nossos filhos, então quem tem que educar os filhos lá são os pais, não nós. Então, e de alguma forma, quando eles pedem algum conselho, a gente está pronto a dar, né? Mas fora isso também a gente não se envolve, mesmo que eles estejam às vezes fazendo errado, a gente tenta usar o silêncio, né? Para não falar também, para não trazer problemas, né? E defender mais as noras e os genros do que propriamente os filhos. Os filhos sempre vão amar a gente, né? Independente, se a gente brigar com os filhos, eles nunca vão deixar de amar, não é verdade? Os filhos nunca vão deixar de amar a gente, independentemente de quanto a gente brigue com eles, porque eles vão nos amar, né? Então a gente tem que procurar também ser sábio e fazer um lugarzinho no coração da nora, do genro, para não trazer problemas para eles também, porque lá eles vão ter os seus contratempos, lá eles vão ter as suas dificuldades, né? Como dizia o pastor Ivo, né? Não existe fogãozinho que não saia uma fumaça, né? Para funcionar tem uma fumacinha. Então, mas eles vão acabar assim se acertando e aí a gente tem que então ter uma boa amizade com todos. Não sei se era nesse sentido que a tua pergunta foi, talvez eu não entendi bem ela. Não, é isso mesmo, exatamente isso. Uma coisa muito interessante que eu aprendi com a minha mãe foi isso, né? Na nossa primeira crise do casamento, eu liguei para ela falando, eu quero ir embora. E ela falou assim, deixa eu falar com o Rodrigo. E ela falou assim, Rodrigo, você tem que entender que a Michelle é difícil. Eu falei, oxe, vai me ajudar? E assim, ela nunca nos disse o que tinha que fazer, né? Ela simplesmente falou assim, se resolvam, o que vocês decidirem está decidido. Então, se eu quisesse voltar e realmente fosse a minha decisão, eu iria voltar. Mas ela nunca colocou a colher torta no meio, né? Ela socorria nas horas que a gente precisava, mas assim, ela nunca disse o que eu precisava fazer. Ela dizia o que era certo. Agora, se eu quisesse decidir ou não, era por minha conta, né? E eu trago isso muito forte, assim, né? E quando você falou, foi justamente isso, né? Se os teus filhos têm filhos, eles que criem. Os filhos são deles, vocês já cumpriram esse papel, né? E assim, dentro disso, eu tô vendo ali atrás a Purifique, né?
que é a empresa de Isso. vocês e tal. E vocês trabalham hoje juntos. Eu acredito, ela te auxilia até no trabalho, né? Como que você consegue, como que você pensa a respeito disso, né? Dessa parte, você falou um pouquinho no início, mas essa parte da independência, porque às vezes, assim, se você for para o judaísmo, você vê que o marido, ele prefere ter uma condição melhor e abrir uma empresa, digamos, para a esposa trabalhar, para que ela não seja sujeita a outra pessoa, né? Então ele prefere isso, ou que ela fique em casa cuidando dos filhos. Então foi exatamente o que você fez, né? Você abriu uma empresa, colocou sua esposa para trabalhar aos seus cuidados ali nos seus olhos, mas assim, como que você encara? Porque querendo ou não, a nossa realidade não é essa, né? As mulheres mais e mais, elas têm buscado essa independência, esse feminismo anarquista, digamos, não foi o feminismo bom que dá liberdade, né, e direitos para as mulheres, mas assim, esse feminismo anarquista, que assim, eu posso mais, eu ganho mais com meu marido, assim, como que você aconselha um casal que chega para vocês, onde o marido às vezes tem uma profissão menor, e ele é humilhado em casa pela esposa, sabe? Às vezes indiretamente também, não só diretamente, mas indiretamente. Qual seria o teu conselho? Como você aconselharia esse casal? Então, eu lembro, eu vou contar uma coisa aqui até um pouco engraçada, tá? Mas é para ilustrar um pouco isso, tá? E isso aconteceu, isso é fato verídico. Existem duas situações dentro desse contexto aí. Existe aquela situação que, na verdade, até eu sempre aconselho, que até falei com o rapaz lá, que é antibíblico, julgo desigual, tipo assim, uma pessoa bem estudada casar com um analfabeto, vai dar problema. Tá? Então, assim, ó, salvo se ele se comprometer a estudar, ou ela se comprometer a estudar. Mas se a pessoa não for inteligente, ele já vai olhar com um olho, porque ele está sendo desprezado. Ele não vai se incentivar. Tá? Então, já se afasta porque não vai dar. E nós estávamos fazendo curso de casado uma vez e aconteceu exatamente isso. Tá? A menina estava fazendo faculdade, o rapaz era assim, meio devagarzão nos estudos, né? Bem, a Deus dará. Aí ele veio conversar comigo e eu disse, olha, querido, não se coloque, você nem comece a fazer esse curso casado, porque eu jogo desigual e você não tem interesse em estudar, não vai dar certo. Daqui a um pouco ela vai estar te chamando de tonto, de quadrado, de burro, de atrasado, de todos esses palavreados aí, e o namoro de vocês vai ser problema. E ele, por incrível que pareça, me ouviu. Ele viu também que isso era uma realidade, talvez já estava acontecendo, né? E acabou, então, nem terminar o curso, nada, acabou, então, aceitando ali. Então, é assim, ó. Agora, quando acontece, é como eu digo assim, ó, porque se o homem, ele não ajudar, o casal, ele tem que crescer junto. Ele tem que crescer junto. Isso tanto na vida secular, quanto na vida espiritual. É um erro que muitas vezes cometem, né? Os pastores até mesmo cometem esse erro, é de você não levar a tua esposa no mesmo nível de conhecimento espiritual que o seu. Tá? Outro erro é no lado profissional. Os dois têm que crescer juntos. Os dois têm que se interessar. Porque se acontecer esse disparo aí, ó, e vai dar problema. Vai dar problema. Então, quando uma mulher, às vezes, vem ganhar mais que o homem dentro do lar, se não houver o entendimento dos dois lados aí para ver o porquê que está acontecendo, logicamente, eu queria que a minha esposa ganhasse muito mais do que eu, né? Eu ia ficar muito feliz. Mas quando a pessoa também deixa subir para a cabeça e começa, né, que é a questão da pergunta que você falou, que a pessoa começa a entrar na ideologia aí do que a mídia, que aquele feminismo errado prega, é bem complicado, né? Então, eu acho que a primeira situação é a pessoa reconhecer que ela está errada por fazer isso e buscar uma ajuda, né? Tirar esse sentimento negativo do coração, porque é um sentimento danoso, né? E
no judaísmo, você entristecer uma pessoa é um pecado muito grave. Meu É um Deus. pecado muito, quer dizer, não é só no judaísmo, no cristianismo também, porque é raiz do judaísmo, né? Então, eu não posso fazer isso, independentemente com o que seja. Imagine com o meu sustento, com o meu parnassá, como nós falamos no hebraico, né? Não posso fazer isso. Isso tem que ser motivo de alegria, não de tristeza. Tá? É lógico que aí serviria também para ver se a irmã ou a pessoa aí verdadeiramente entendeu o conceito de missão, né? Como eu ganho mais, vou comprar minhas joias, vou comprar os meus badulaques, né? Que não tem nada de errado com isso, que deve se, né, se projetar. Vou comprar o que eu quero, mas não vou ajudar. Então eu vou sair da missão de ajudar o meu esposo a administrar a casa, administrar o lar, e aí pode ser problema sério, né? Porque ele vai se sentir inferiorizado, vai se sentir entristecido, e aí só Deus sabe o que pode acontecer com o sentimento. Se ele não for sábio para lidar com a situação, provavelmente vão ter problemas. Quer falar alguma coisa, dona Luciane? Olha, tá bom de ouvir ele falar. Se tu quiser falar mais alguma coisa para nós, aí nós também queremos ouvir, né? Sim, é que eu falo demais mesmo. Assim, tem alguma pergunta? Tá. Aqui o meu ponto, ele tá falando assim, para falar um pouquinho sobre o curso que vocês ministram, né? Uma introdução do curso do Casados, porque ele é bem interessante. Às vezes as pessoas têm um certo, curso cristão, né? Tipo, onde é que se viu? Ainda tem esse preconceito, mas assim, vocês falassem um pouquinho disso. Como que é esse curso Casados? Como que funciona na teoria, na prática? Sabe? Se vocês ainda ministram, como que essas pessoas podem estar procurando vocês para esse aconselhamento, para essa procura, sabe? Então, um apanhadão de tudo. Então, olha só. Eu tinha 10 anos de pastor quando eu fiz o curso, né? E nós tivemos assim, vamos dizer assim, uma virtude que a gente conseguiu dentro do nosso casamento, é que, como diz, todo casal tem as suas desavenças, né? Mas nós nunca dormimos brigados, nunca. Nós tivemos nossa desavença, mas nós sempre dormimos em paz, sempre. Isso aconteceu, né? Temos 26 anos de casado, nós nunca dormimos brigados. Então, olha só. Mas mesmo com isso tudo, eu tinha 10 anos de pastor quando eu fiz o curso a primeira vez, e eu senti vergonha de como eu tratava a minha esposa espiritualmente falando. Porque assim, quando se fala assim de você estar preparado biblicamente para casar, eu não conheci ninguém até hoje. E olha que eu já fiz essa pergunta para 700 pessoas dentro de uma igreja. Diz assim, quem aqui está preparado biblicamente para casar? Não está, tá? Os padrões bíblicos. Por quê? Primeiro porque agora, dos 15, 20 anos para cá, que a igreja brasileira, vamos dizer assim, ela tem se interessado, né, em trazer esses cursos para ministrar para o seu pessoal. Mas a igreja um pouco mais para trás, aí dos 20, 25 anos, tem muitos temas que era escândalo você falar. Né? Era escândalo, era um bicho. Né? Então, hoje não, hoje, graças ao Eterno, já está mais mente aberta. Né? As igrejas estão aceitando mais isso. Tinha muita reprovo de alguns pastores em relação a isso. A gente mesmo acabou sofrendo com esse tipo de reprovo, mas hoje as pessoas estão abrindo mais a mente em relação a isso, né? E agora uma coisa é verdade, quanto que se investe numa casa para ir morar? Se a pessoa tem dinheiro, investe 200, 300, 100 mil, quanto tiver, né? Meio milhão. Quanto se investe num carro? Se investe muito. Tá? E quanto se investe para aprender a ser um bom marido e uma boa esposa, biblicamente falando? Nem tempo de qualidade se investe. Então, esse é o problema. Assim,
E quem não para aprender, é óbvio que nunca vai ter o que ensinar, né? Então, a gente precisa aprender como ser um bom esposa, como ser uma boa esposa. E isso você não vai aprender em outro lugar, a não ser no manual daquele que formou o casamento e tem todas as diretrizes para que o casamento dê certo, que é o próprio Eterno, né? Então, o curso do Casados para Sempre, eles são 12 matérias, uma apostila grossa assim, são 3 meses e meio de curso, né? E lá ele vai falar, ele vai dar um norte para que a pessoa siga, porque tem, claro que o curso não é milagroso. Tem gente que vai para igual na igreja, tem gente que ouve a palavra de Deus todo dia, mas não consegue alcançar nada da parte eterna porque não coloca em prática na vida. Não vai resolver. Mas para aqueles casais que estão enfrentando dificuldade e talvez nem sabem por que estão enfrentando essa dificuldade, mas que um aprendeu a amar o outro, né? Mesmo com a dificuldade, que querem melhorar o seu relacionamento como casal, para esses o curso ele é um grande auxílio. Ele é um grande auxílio, uma grande ajuda, né? Então, tem muita gente que comete erros fora, estão cometendo coisas fora da palavra do Eterno e vão pagar por isso, né? Se eu tomar aqui um copo de veneno, sabendo que é veneno, eu vou morrer, obviamente. Se eu tomar sem saber que é veneno, vou morrer também. Então, quando eu sei, e quando eu sei e passo errado, eu pago um preço. Quando eu não sei e passo errado, o preço é o mesmo, certo? Mas quando eu me disponho a aprender, eu tenho talvez a chance de não cometer esse erro. E o curso é exatamente para isso, é para nos auxiliar e para nos ajudar a gente caminhar. Se eu colocar em prática ele, com certeza, meu ar vai ser uma maravilha, com certeza. Mas vocês ministram ainda esse curso? Tem uma procura? Como funciona? Nós ministramos assim, do grupo MM Brasil, né? Uhum. Então, é ministrado, tem que formar um grupo, pode-se apenas ter 7 casais com nós que estamos palestrantes, né? Um casal líder e mais 5 casais de fora. Não pode mais do que isso, de pessoas. Então, ele é muito restrito, é muito controlado e é muito eficiente por causa disso. Não existe, nós ministramos, faz 2 anos que nós não ministramos, né? Mas nós vimos ministrando 10 anos direto, ministramos 12 cursos desses, né? E ele é muito restrito, existe 112, 115 países, traduzido em mais de 50 idiomas, né? Então, ele é um curso muito bom. Quem tiver a oportunidade de fazer, faça. Se informe aí na sua igreja, na comunidade que você vai. Com certeza deve ter alguém que faz, né? Ou entre, então, no site do MMI Brasil. E lá eles também devem direcionar quem quer para algum grupo que está fazendo, né? Mas, geralmente, os cursos agora eles dá para fazer 2 vezes por ano, porque ele tem 3 meses e meio de duração. Então, dá para fazer um antes da metade do ano e um depois da metade do ano também, por causa das datas festivas, né? Uhum. Mas nós ministramos também palestra, né? Em algumas igrejas somos convidados, então a gente vai e palestra também sobre diversos temas que as pessoas pedem, né? Uhum. Até depois eu vou colocar na descrição ali do vídeo o contato de vocês, né? Para que as igrejas procurem, porque é um tema, por mais que seja tão atual, mas ainda a gente encontra a dificuldade de igrejas que os pastores tenham essa liberdade de falar abertamente, né? Porque, querendo ou não, faz parte dessa missão de servir a Cristo. E assim, eu não negocio isso, né? Eu não negocio isso, porque é como você falou no início. Se a tua casa não tá bem, né? Não tem como. O teu relacionamento com o esposo, a tua esposa não tá bem, não tem como você ter um relacionamento na igreja, o teu ministério não vai fluir, né? Você não vai conseguir se desenvolver como realmente é para se desenvolver. E dentro disso eu vou para uma última pergunta, para não estourar o teu tempo aí também, né? Que eu acredito que você tem coisas para fazer. É algo que está bem atual, que se chama pandemia, né? A gente tem visto que os relacionamentos eles já eram destruídos, só que assim, cada um vivia no seu quadrado, né? Trabalha lá. E com a pandemia,
alguns tiveram que ficar enjaulados, vamos dizer assim, dentro da sua própria casa, feras ali, né? E as feras se encontrando. Então, assim, qual é a dica que vocês dariam? Porque, querendo ou não, a gente está, parece que saindo da pandemia, mas ela volta de vez em quando, né? E a gente precisa ter esse convívio dentro de casa. Então, não existia um relacionamento já antes, e hoje eles transferem a culpa para a pandemia, né? Que a pandemia é culpada pelo fim do relacionamento, pelas brigas dentro de casa, quando na verdade não é. Mas, assim, qual é a dica, o conselho que vocês dariam? Porque, querendo ou não, vocês ainda trabalham juntos. Então, vocês acordam juntos, vocês trabalham juntos, vocês dormem. Então, assim, tipo, cansa de ver a cara um do outro. Então, assim, qual é o conselho que vocês dariam? É possível existir um relacionamento quando você está, assim, num Big Brother, que a gente acabou vivendo, né, esse Big Brother da pandemia aí, dentro da nossa casa, do nosso lar? Qual é o conselho que vocês dariam para esses casais consertar isso? Para que não tenha um fim, né? Porque hoje tudo é descartável, assim. Então, chega de divórcio, chega de fim de relacionamento. Qual é a dica para reconstruir isso que se quebrou há muito tempo, que eles jogam na pandemia? Então, Michele, assim, ó, eu vou falar uma coisa que também eu até falei com o irmão, ele riu, mas é assim, ó, se não fosse registrado os pais, né, os meus e os pais de vocês, né, que vocês são irmã, eu ia dizer que nós dois éramos irmãos gêmeos, porque eu não me lembro da minha vida sem essa mulher. Parece que nascemos juntos. É verdade. Parece que nós nascemos juntos. Nós, como pastor, trabalhamos 23 anos juntos, né? E agora mais aí trabalhamos dentro da empresa, e sempre junto. Nossa vida sempre foi junto. Eu não me lembro de algum momento longe da Luciana. Então, para nós, particularmente, não influenciou em nada, né? Porque já era um costume, já era uma rotina, né? De nós sempre viver junto, né? Agora, é bem grave isso, né? Essa situação aí aflorou o que tinha verdadeiramente dentro do coração das pessoas, né? Esse sentimento ele veio à tona. É como tu disse, na verdade, eles querem colocar a culpa na pandemia, mas tinha gente que só estava se suportando, né? Porque fica o dia inteiro fora. Então, quando se coloca para estar do lado 24 horas, vai aparecer problema, né? Então, é aquilo que nós falamos já hoje. Eu vou ter que aprender a amar e também aprender a conviver, né? Porque o problema, eu sempre digo, Michele, assim, ó, e isso às vezes está inculcado, está guardadinho lá dentro da cabeça dos cristãos. Nem estou falando das pessoas de fora, estou falando dos cristãos. Que existe muito pensamento mundano colocar dentro da cabeça cristã. Ele não, talvez ele nem fala para alguém, mas quando dá qualquer desavença no lar, lá dentro da cabeça dele e dela, tem aquela vozinha dizendo assim, eu vou me separar. Então é um conceito mundano que está lá, alojado em algum lugar, e que na verdade precisa ser trocado pelo conceito da palavra de Deus. Né? Que é de amar e de viver junto, porque tem um jeito. Né? Existe um jeito, existe uma forma, se eu for humilde, se eu me dispor à palavra do Eterno, se eu me dispor à palavra de Deus, se eu me quebrar, porque é impossível, gente, é impossível. A pessoa pode ser a pessoa mais ruim do mundo, mas se a outra se tratar bem, como é que uma hora é obrigado a quebrar essa barreira? O problema é que dois tigres num capão se arranham, né? Então, é aquela coisa. Mas esse conceito ele tem que ser trocado pelo conceito da palavra de Deus. Então, quando se junta a pessoa com esse sentimento, com esse pensamento que está guardado já há anos, está guardado há anos, aí é o fim da coisa, né? Acaba pegando fogo e explodindo. Mas que Deus venha dar graça, as pessoas aí que aprendam. Você que está me ouvindo aí, você pode, com certeza, tá no teu alcance, você querer mudar, você querer amar, independentemente da situação que esteja vivendo, né? Você pode, né? Ressalvo aqui, né? Quando há agressão física, né? Daí também não tem como, né? Mas fora disso, eu creio que ainda
quando os casais ainda se respeitam, que não foram para esse nível, né? Ainda se é apenas discussão, as pessoas podem crescer também, porque discutir sem ter motivo é pequenez, né? A pessoa precisa crescer, precisa entender que isso é coisa para criança, que eu preciso ser adulto, tomar minha posição e com certeza Deus vai abençoar. Sim. O Rodrigo até acabou de escrever aqui, né? Os lares precisam deixar de ser prisão e se tornar lugares de cura, de comunhão, lugar de paz e de unidade. E é muito isso, né? Porque eu vim de uma família onde minha casa era um refúgio, né? Por mais assim, às vezes horrível que fosse, né? Por ter álcool, enquanto não tinha Jesus, né? Que era aquela loucura a nossa família, mas eu vim de um lugar onde era refúgio. Então, assim, se acontecia algo lá fora que me feria, eu queria correr para casa, né? E hoje a gente não encontra mais isso, sabe? É como o Rodrigo falou, você não quer voltar para a prisão, você quer correr de lá, porque, gente, você viver na masmorra lá é difícil, né? Ou viver com feras. Então, assim, é muito forte isso. Por isso que eu creio que o casamento é uma submissão de Deus, né? Então, se você tem a missão maior, que é o ID, que, assim, não é uma sugestão, não é uma diquinha de Deus, né? É uma ordenança dele, né? Você vive, se você respira, fale, né? Fale do meu amor. E o casamento, ele entra nessa submissão, dentro dessa grande missão do ID, né? E eu queria colocar para vocês isso. Se a pandemia, ela veio, na verdade, ela foi a gotinha que transbordou o pote, né? O pote já estava cheio, e essa gotinha da pandemia, ela transbordou, porque, assim, eu vi desde de crianças, assim, sabe, pais falando, meu Deus, esse sabe, nomes horríveis, por que não volta para a escola? Eu não suporto mais essa criança em casa. E, assim, até é engraçado, a gente riu, assim, né, porque é incrível ouvir isso. E não é esse refúgio como eu falei, né, eu me machucava, eu corria para casa, eu queria ir por causa da minha mãe. Eu brigava com meu marido, eu queria ir para casa, era meu refúgio. E hoje eu aprendi que o meu refúgio é aqui, né, do lado dele. Então, assim, tem uma perguntinha aqui, acho. Tem uma perguntinha aqui do Rodrigo. Como vocês aconselham a respeito de agressão física e psicológica entre os casais? Então, olha só, eu acho que o mundo em si, ninguém mais tolera a tal da agressão, né? Independentemente ela se for psicológica e principalmente física, né? É o estágio máximo, né? Então, é aquela coisa, se for para você agredir alguém, então aí abra água, né? Não tem o que fazer, porque não é o... Eu creio assim que isso acontece muito do homem para a mulher, né? Eu tenho 2 filhas, eu não assim consigo ver, imaginar alguém agredindo a minha filha, né? Então é difícil. Então é a última gota d'água, né? Se for para agredir, então seja homem, vá lá e devolva e não faça isso. Ninguém tolera isso, né? Ninguém tolera, o mundo não tolera. No passado, muitas mulheres sofreram com isso, caladas por um amor, né? E enfim, é uma situação muito difícil. E não só agressão física, né, mas agressão psicológica também, que eu acho que ela a longo prazo, ela judia mais do que a agressão física, né? Tem pessoas aí que sofrem debaixo da agressão psicológica, né? Palavras, gestos, atitudes, e isso é terrível, é o pior estágio que possa ter, né? Então, eu não casei para fazer ninguém sofrer. A minha missão, eu casei para fazer a pessoa que está do meu lado feliz. Então, eu devo fazer isso de qualquer forma, né? E hoje a igreja está sendo mais prudente, vamos assim dizer, nisso, porque até dentro da minha igreja, que eu sou pastor, se eu souber que meu irmão agrediu a irmã e ele ficar escondido, eu mesmo vou denunciar ele, né? Pode ter certeza disso, né? Não tem Provado. como.
é o último estágio, né? Não tem como. O agressor ele não pode, não tem como ser aceito, né? É terrível. Eu conheci, né, uma pessoa, é um testemunho dessa pessoa, que ela sofreu por muito tempo essa tortura psicológica, né? E eu não sei se chegou à física, porque eu não entrei muito no assunto, assim, mas ela falou assim que quando ela estava na igreja, o único conselho que ela tinha assim, ora, irmã, pelo teu esposo. E ela sofrendo tortura psicológica. E assim, como eu te ouvi falando, eu falei assim, eu também seria uma pessoa, se ela não denunciar, eu denuncio, né? Porque é terrível. Quando ainda os dois querem, é uma coisa, né? Mas quando um já não quer mais, é mais fácil deixa aí, né? Do que chegar a esse ponto de tortura, porque depois para tratar é tão difícil, né? E assim, infelizmente ainda existem igrejas hoje que aconselham a irmã ficar orando. Ora, se submete ao seu esposo, sabe? E o esposo é um agressor e ele não quer mudar, né? Então, assim, o seu conselho seria busque as leis do homem também, né? Porque a palavra diz, né, que a gente precisa também se submeter se tem para nossa defesa, né? Sim. E o apóstolo Paulo também deixou escrito assim, ó, nós não fomos chamados para a escravidão. Tá? Se for para qualquer irmã que estiver aí sendo agredida pelo esposo, antes que aconteça uma tragédia maior, porque se o camarada der um tapa hoje, amanhã ele não vai dar um, ele vai dar dois, depois da manhã três, e a tendência é sempre aumentar. Então, pela sua vida, também pela vida dos filhos, né? Porque pensa só, um filho vê um pai agredir. É coisa terrível. Então, se você se deixar dele o quanto antes, ele não vai te agredir, os filhos não vão ver isso, vão amar mais o pai, ele talvez não vai tirar a sua vida, e, né? E não tem como. Não, Deus pode ter certeza mesmo, não tenha medo que se vai pecar, se você deixar alguém que te agride, isso não existe. Deus não te chamou para você ficar apanhando de ninguém aí não, meu irmão, tá? Isso não é bíblico, não tem como, certo? É o pior estágio da vida, não tem como. Amém. Então, eu queria deixar um espaço para vocês se despedir, falar uma palavra que o Senhor colocar no coração, uma dica, uma sugestão, um conselho, sabe? Que vocês colocassem aí algo para essas pessoas que estão nos assistindo, para que eles possam crescer na graça e também no conhecimento, né, da palavra de Deus. Com vocês. Bom, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né, Michele, pela confiança aí, de nós poder falar um pouco, né, que eu fugi tantas vezes para não falar, né, porque até me cobrou bastante, mas eu quero deixar assim, um abraço para todos, obrigado, né, e o meu conselho é ame-se entre os casais. Cada vez mais busque amar um ao outro, né, buscar em Deus, né, para achar o que é melhor, né, e tentar cada dia mais fazer o seu cônjuge feliz, tanto o homem como a mulher, né. E eu quero deixar um abraço para todos aí que estão. Eu vi várias pessoas ali que vão dizer: nossa, irmã Luciane, né? Até muito admirável estar aqui, né? Nunca sou de falar pouco, mas quero deixar um abraço para todos vocês que estão assistindo aí. E fiquem com Deus, né? Fiquem com Deus e até uma próxima, que agora despertou aqui algo assim, um desejo de falar mais. Então, até uma próxima oportunidade e Deus abençoe a todos, tá? Fiquem na paz do Senhor. Amém. A Geisiane ali coloque que me ama. Te amamos, minha filha. A filha, a nora, o genro, a minha cunhada Cleusa, que eu vi ali, meus irmãos. Eu vi também a Cleusa. Então tá, minha irmã e cunhada Michele, Deus abençoe também vocês, o Rodrigo, as crianças, a todos que assistiram, o cunhado Jota, enfim, a todo mundo que está aí na audiência. O Nene estava aí também. Aí eu Jair, eu vi Jair ali, Jair Ferreira. Então, todos que estavam aí
na audiência. Que Deus abençoe. Obrigado pela confiança, viu? Que Deus abençoe esse ministério aí, Michele. Que a graça do Eterno seja sobre a sua vida, que você possa florar cada vez mais, possa frutificar e que as bênçãos do Eterno alcance que você possa ser. Que, na verdade, é uma coisa também que a cultura judaica tem muito isso, de nós estarmos aqui na Terra. Deus nos deixa aqui por um motivo. É para nós melhorarmos a vida de alguém de alguma forma, de alguma maneira. Amém. Então, esse trabalho que você está fazendo aí, com certeza deve ter melhorado a vida de muita gente e vai continuar sendo assim, bênção. E a hora que precisarem da gente, estamos por aí, tá? Um abração a todos, que Deus abençoe o ministério que você congrega, que a graça do Eterno seja sobre a vida de todos e todos os casais. Lute para ser melhor. Não para o seu cônjuge melhorar, mas para você ser melhor, que com certeza a mudança dele também veio. Amém. Eu agradeço vocês pela oportunidade, né? Como a Luciane, a pastora Luciane, que mania, né, de falar isso, mas ela falou, né, que abre um desejo dentro dela, porque tem muita coisa que a gente pode colocar para fora, né? Experiências que a gente vive, os erros, né? E hoje Deus ministrou muito forte no meu coração quando eu estava fazendo o encerramento com as meninas a respeito disso, que Deus coloca os imperfeitos lá um do ladinho do outro para que sejam lapidados, né? Então são diamantes brutos vivendo, um lapidando o outro, polindo o outro até que veja esse brilho, né? Então ninguém é perfeito. E eu agradeço por vocês estarem aqui. A gente vai marcar uma próxima live com outro assunto bem polêmico, assim, né? Bem esclarecedor, segundo a palavra, onde a palavra vem a nos dar esse norte, né? Vocês já estão convidados e eu quero agradecer a confiança. Eu vou colocar depois ali para quem está aí, né? Se quiser se aconselhar com eles são bênção. 26 anos de lapidando um ao outro, já estão brilhando, já está bem polidinho. Então, assim, eu vou colocar o número de contato, se vocês permitirem, né? Então, às vezes, pessoas desconhecidas vão procurar por vocês. Então, assim, eu acredito que esse trabalho, ele vai alcançar as nações. Eu não sei até onde vai chegar, mas eu acredito que o Senhor, ele vai utilizar tudo aquilo que foi colocado aqui na vida desses casais. E eu agradeço, né, a oportunidade e a disponibilidade de vocês, né, a confiança de vocês. E que o Senhor abençoe, que o Senhor frutifique, né, em todas as áreas, assim, sem limites, que é o que o nosso Pai, ele sempre faz, né, sem limites, sem medidas, ele derrama sobre as nossas vidas, e que alcance isso na vida de vocês, sabe, que vocês sejam surpreendidos a cada manhã, na renovação das misericórdias, né, nas oportunidades que o Senhor nos dá a cada dia, vocês não se reconheçam diante de tudo aquilo que o Senhor for fazer daqui em diante, sabe? Então, assim, muito obrigado. Um beijo para vocês. Eu tô longe, mas aqui um dia eu vou lá na praia. Vou curtir uma praia aí. E muito obrigada, tá? Eu tô devendo 2 pizzas pro Rodrigo. É verdade. Estamos esperando. E a gente marca, sabe? E eu vou colocar o número de vocês para realmente, se as igrejas que têm interesse em fluir um pouco mais, né, nessa área casamento ou qualquer outra área, que estejam convidando vocês, abrindo as portas para que vocês levem tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração. Então, muito obrigada. Amém. Como diz o Jô Soares, um beijo da gorda. E tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau para todos.